Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quarta carta à igreja de Tiatira. Vamos fazer leitura. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e outra carga os não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira. Aqueça os vossos corações. Ouvintes, ore conosco em nome de Jesus um minutinho. Isto, podem glorificar ao Rei. Que fé, que poder, que maravilha, que coisa linda é o povo na graça, no poder, na unção. Oh glória! Senhor, eu vejo a tua presença, eu vejo a sua glória, eu vejo o seu poder. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, realiza a sua obra santa e gloriosa. Que seja uma noite de vitória, Deus, que seja uma noite de bênção. Oh Espírito Santo, olha para cada irmão e cada irmã. E agora, Senhor, com o coração voltado em oração, Senhor, busca a sua presença. Oh Senhor de toda glória, Espírito da verdade, fala conosco, fala, Senhor, conosco, fala com a sua igreja querida, fala com os teus filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Ilumina minha mente, renova o meu conhecimento, renova minha mente, para que eu possa transmitir a sua palavra. Eu nada sei, nada sou, nada posso, mas posso dizer uma coisa: tudo posso no Senhor que me fortalece.
Oh Senhor, perdoai as minhas fraquezas. Aleluia. Fala conosco através da sua palavra, porque a sua palavra é santa, sua palavra é fiel. Oh glória a Deus, sua palavra é digna da nossa aceitação. Fica conosco, Deus. Fica com o teu povo, fica com a tua igreja, fica com os teus filhos, fica mesmo, aleluia. Glorificado seja o teu nome, aleluia, Deus, aleluia. Te glorificamos esta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Quem tem lugar, tome o seu assento, batem palmas e glorifiquem ao Senhor. Está fraco, Jesus merece melhor. Cada glória a Deus é vitória. Isto, glorifiquem. Vamos aquecer os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? A igreja está tão leve, parece que está flutuando. Tem igreja que você chega para pregar e quando você sobe no altar e começa a falar, é mesmo que você estivesse arrastando uma carreta carregada de mercadoria. É aquele peso terrível. Mas aqui está diferente. Parece que a igreja está flutuando, não é? Parece que a igreja está no ar. Pode ver aí, parece que você está flutuando. Parece que você está no ar. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Irmãos, vamos ser rápido e objetivo para a gente encerrar mais cedo. Carta à igreja de Tiatira. O Senhor redigiu a carta à igreja de Tiatira. A semelhança do que acontecia nas demais cidades daquela localidade ou daquela região, eu quero dizer a vocês que Tiatira era também dominada pela idolatria pagã. E eles viviam em torno de adoração a outros deuses como Tirinas, que representava o sol. E como não se bastasse, eles adoravam também ao imperador romano por efeito da ocupação militar em Tiatira pelo Império Romano. Na carta que o Senhor redigiu à igreja de Tiatira, você leu com atenção, não leu? Na carta o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus, portador de perfeita onisciência, pois na carta que ele redigiu à igreja de Tiatira, ele tinha os olhos semelhantes à chama de fogo. Aleluia. E também como juiz capaz de exercer pleno julgamento. E se você for meditar bem na carta redigida à igreja de Tiatira, ele tinha também os pés como bronze polido e reluzente, significando, prezados irmãos, que nada lhe era oculto das práticas más existentes daquela igreja. Nós entendemos, mencionando, lendo,
A carta redigida à igreja de Tiatira, que o Senhor dizia para aquela igreja que nada estava encoberto diante dos seus olhos. Tudo que estava acontecendo na igreja de Tiatira estava patente aos olhos do Senhor. E não havia nada que estava oculto, escondido, que ele não estivesse vendo. Ele se apresenta como Filho de Deus, portador de perfeita onisciência, com os olhos como chama de fogo, e com os pés como bronze polido e reluzente. Ah, prezados irmãos, esse olhar como chama de fogo está presente esta noite, contemplando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, todos quantos estamos diante desta palavra. Aleluia. Este juiz capaz de exercer pleno e perfeito julgamento está presente esta noite em nosso meio. Aleluia. Esses pés como bronze polido e reluzente está caminhando em nosso meio esta noite. E o Senhor está dizendo esta noite que nada, que não existe nada oculto que Ele não possa ver. Ele está dizendo esta noite que Ele vê tudo na sua vida. Ele está dizendo esta noite que Ele vê os seus passos, acompanha os seus passos, vê e lê os seus pensamentos e as suas intenções. Você quer saber? A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelos existem em nossa cabeça. Estão contados até os fios de cabelos que existem em nossas cabeças. Nada lhe está oculto. Aleluia. Segundo a carta que o Senhor redigiu à igreja de Tiatira, havia naquela igreja algumas coisas boas e de imenso valor. Amor. Quem vai dizer que o amor não é uma coisa boa e de imenso valor? Existia ali fé. Quem vai dizer que fé não é uma coisa boa e de imenso valor? Havia serviço, os crentes até trabalhavam. E havia também perseverança, de certo modo até mais expressivo do que noutras igrejas daquela ocasião. Mas em parceria com essa tal operosidade havia coisas verdadeiramente condenáveis naquela igreja. O Senhor disse: vejo a sua caridade, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que as primeiras obras ou as últimas obras são até maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel. Que coisa, hein? O Senhor não deixou de mencionar coisas boas que existiam na igreja de Tiatira, mas não a desculpou da tolerância a uma mulher que o Senhor a qualificou como Jezabel. Tenho contra ti que toleras a Jezabel. Lá no Velho Testamento, prezados irmãos, lá no Antigo Testamento, você vai entender que Jezabel era mulher como a rainha que oficializou o culto idólatra em Israel. Uma mulher terrível.
Na carta redigida à igreja de Tiatira, nós entendemos que ali dentro da igreja de Tiatira estava em plena atividade, de modo iníquo e ostensível, certa mulher que, devido à sua diabólica atuação na igreja, o Senhor a chamou de Jezabel. Fazendo-se passar por profetisa, ela seduzia os membros da igreja de Tiatira, o engano da prostituição e da idolatria. Para você entender, existia na igreja de Tiatira uma mulher de grande influência, uma mulher de grande importância. Talvez fosse a esposa de um homem muito importante naquela ocasião, como se fosse a esposa do pastor da igreja daquela ocasião, ou esposa de um obreiro daquela ocasião de grande destaque na igreja. Era uma mulher de grande destaque. E por ser uma mulher de grande destaque, de muitas atividades, ela estava dentro da igreja em plena comunhão com aquela igreja. Ninguém tomava providência com aquela mulher, devido a ser uma mulher talvez de muita importância. Ela estava em plena atividade dentro da igreja de Tiatira, de modo iníquo e ostensivo. Ela seduzia os membros da igreja de Tiatira a se prostituírem, e seduzia-os também ao engano da idolatria. Como ninguém tomava conhecimento, como ninguém tomava atitude, ninguém disciplinava aquela igreja, o pastor da igreja não a disciplinava, ela, infiltrada dentro da igreja, entrava no meio dos membros, dos irmãos, e seduzia-os a se prostituírem com ela. E a igreja se tornou em uma casa de prostituição. O Senhor, na carta que redigiu aquela igreja, não deixou de mencionar algumas coisas boas que lá existia, mas o Senhor disse: tenho contra ti que toleras a Jezabel. Eu quero que vocês entendam que aquela mulher não era a Jezabel do Antigo Testamento, mas era uma mulher que tinha as mesmas qualidades, as mesmas qualificações da Jezabel do Antigo Testamento. Por isso o Senhor a comparou a Jezabel do Antigo Testamento, porque ela seduzia os irmãos da igreja de Tiatira a se prostituírem. Irmãos, quantas vezes o líder da igreja hoje em dia não quer punir, não quer disciplinar tal irmão, devido à sua influência na sociedade, devido à sua influência na política, talvez porque ele é um bom dizimista. O pastor diz: não podemos discipliná-lo, senão vamos perder um grande dizimista. Sabe do erro dele, sabe do pecado dele, mas o pastor diz: não vamos discipliná-lo, porque é um grande dizimista, e se ele for disciplinado, a igreja vai perder um grande dizimista. Outra vez, é uma pessoa que tem grande influência na sociedade, e até resolve para a igreja alguns problemas sociais. E o pastor sabe do seu erro, do seu pecado, e diz: não podemos discipliná-lo, porque vamos perder um bom irmão.
ele tem muita influência na sociedade. E a sua influência na sociedade pode ajudar a igreja. Outra vez, ele tem uma influência política muito grande. E o pastor diz assim: não vamos discipliná-lo não. É um grande homem, tem muita influência na política. Talvez é até um vereador, um deputado, coisa semelhante. E vai deixando o pecado entrar na igreja, dizendo que não pode disciplinar fulano, ciclano ou beltrano, devido à sua influência lá fora, que pode ajudar a igreja, ou devido a ele ser um bom dizimista, ou devido a ele dar uma oferta alta na igreja. O pastor vai deixando e o pecado vai entrando, tenho contra ti. O fiel pregador da palavra de Deus, o verdadeiro pregador da palavra de Deus, não pode deixar de formular o seu protesto contra o pecado. Seja ele quem for, seja um grande dizimista ou um pequeno dizimista, seja um grande homem ou um pequeno homem na sociedade, seja um homem de grande influência, seja uma mulher de grande influência na sociedade, o fiel pregador tem que fazer o seu protesto contra o pecado de quem quer que seja. Aleluia! Louvado seja Deus. Não podemos deixar de formular o nosso protesto contra o adultério. Não podemos deixar de formular o nosso protesto contra a prostituição. Não podemos deixar de formular o nosso protesto contra a mentira. Não podemos deixar de formular o nosso protesto contra a corrupção. Na carta que o Senhor redigiu à igreja de Tiatira, o Senhor falou: dei tempo para que ela se arrependesse, e ela não se arrependeu. O Senhor tem dado tempo para tantas pessoas se arrependerem do seu pecado, mas tais pessoas não têm se arrependido. Oh, meu prezado irmão, meu querido irmão, eu estou falando contigo esta noite, e você sabe que esta palavra é para você. E você sabe que o Senhor tem dado tempo para que você se arrependa do seu pecado, mas até hoje você não se arrependeu. Você está em pecado, o seu pecado está escondido na igreja, porque você nunca o confessou. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O Senhor, quando o Senhor redigiu a carta à igreja de Tiatira, e o Senhor falou bravamente contra a atuação daquela mulher dentro daquela igreja, o Senhor falou: dei tempo para que ela se arrependesse, e ela não se arrependeu. O Senhor tem dado tempo para você se arrepender. Até hoje você não se arrependeu do seu pecado, do seu adultério, da sua prostituição. Até hoje você não se arrependeu. O pecado está escondido entre aspas. O pastor não sabe, a igreja não sabe, as obreiras não sabem, mas o Senhor Jesus Cristo sabe. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, o que tem os olhos como chama de fogo, ele sabe do teu pecado, ele sabe. Aquele que tem os pés como bronze polido e reluzente, ele sabe do teu pecado. Ele sabe onde foi que você caiu. No entanto, até hoje o Senhor tem dado tempo para você se arrepender de tal pecado, e até hoje você não se arrependeu. Mas se hoje, ouvindo esta palavra, você se arrepender do seu pecado, a palavra diz que você alcançará a misericórdia. Hoje é dia de arrependimento, e é dia de você receber o perdão divino. Oh, aleluia! Parece que quando o recado de Deus é meio duro, parece que há pouco glória a Deus. Nem todos batem palma, nem todos glorificam. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Aleluia, glória a Deus.
Meus irmãos, na carta que o Senhor redigiu àquela igreja, nós entendemos que com tudo isso havia alguns em Tiatira que não havia se contaminado com aquela mulher. E o Senhor os conhecia. O Senhor os conhecia. E o Senhor falou para eles na carta redigida à igreja: se vocês guardarem as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Com tudo aquilo, com toda a atuação diabólica daquela mulher na igreja de Tiatira, havia alguns irmãos fiéis ali que não havia se contaminado com aquela mulher, que não havia se prostituído, que haviam vigiado e não havia se prostituído com aquela mulher. E a palavra diz que o Senhor os conhecia. Ah, irmãos, o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece você, irmão. Há pessoas que ficam preocupadas quando a mensagem é pregada desta forma, mas não se preocupa não, o Senhor te conhece. O pastor não te conhece, irmã, mas o Senhor te conhece. O teu pastor não te conhece, mas o Senhor te conhece. Se você é fiel, Ele sabe que você é fiel. Se você não se contaminou, Ele sabe que você não se contaminou. Oh, aleluia! Se você não é corrupto, Ele sabe que você não é corrupto. Se você é sincero, Ele sabe se você é sincero. Agora, se você é hipócrita, Ele sabe também que você é hipócrita. Se você está com a vida contaminada pelo pecado, Ele o sabe também. No entanto, hoje é dia de arrependimento e perdão. Eu costumo dizer, prezados irmãos, que nós ainda não estamos perante o tribunal do juízo final. Ainda estamos onde a oração pode ser ouvida. Ainda estamos onde podemos alcançar o perdão de Deus. Ainda estamos no lugar onde podemos sentir a glória de Deus. Ainda estamos no lugar onde a oração fervorosa pode ser ouvida, onde o pecado pode ser perdoado. Não estamos perante o tribunal do juízo final, ainda não. E se ainda não estamos perante o tribunal do juízo final, estamos no lugar onde o pecado pode ser perdoado. Por que você não se arrepende agora? O Senhor está dizendo: arrependa-te, pois. Arrependa-te do teu pecado cometido. Peça perdão, porque você ainda está no lugar onde o pecado pode ser perdoado. Alabasterian declama alabachara malabai. Aleluia! Glória a Deus. Tem gente meio preocupado esta noite. O que me chama a atenção, irmãos, o que me chama a atenção são aqueles poucos irmãos que vigiaram, mesmo diante de tanta prostituição na igreja de Tiatira. Alguns irmãos vigiaram e não se contaminaram. Olha, irmãos, eu sempre digo que orando se recebe, e vigiando se conserva aquilo que recebeu. Amém? Escutem, você pode orar bastante, você vai receber bastante, mas se você não vigiar bastante, você vai perder o bastante que você recebeu em oração. Orando se recebe, vigiando se conserva. Há pessoas que ora até receber. Quando recebe, não vigia e acaba perdendo. Há uma ilustração
que conta que certo rei precisava de um motorista. E o rei mandou chamar 3 candidatos. Dos 3, um seria aprovado para ser o motorista do rei. O rei pegou os 3 candidatos, levou à beira de um abismo muito grande. E o rei mostrou para os 3 candidatos: estão vendo esse abismo? Sim. Disse ao primeiro: a que distância você para o carro perto deste abismo, sem deixá-lo cair no abismo? O primeiro candidato disse: olha, rei, eu sou bom motorista, eu sou capaz de chegar com o carro a 5 centímetros desse abismo, sem deixar o carro cair no abismo. Tá bom? Chamou o segundo candidato e fez a mesma pergunta: a que distância você para o carro diante do abismo, sem deixá-lo cair no abismo? O segundo candidato olhou e disse: olha, eu sou capaz de parar o carro a 20 centímetros desse abismo, sem deixá-lo cair no abismo. Tudo bem? O rei chamou o terceiro candidato. Chegou, fez a mesma pergunta: a que distância você para o carro diante desse abismo, sem deixá-lo cair no abismo? O terceiro candidato olhou para o abismo, olhou para o rei e disse: olha, meu senhor, sinto muito, mas do abismo eu quero distância. Eu não quero nem me aproximar. Do abismo eu quero distância. Quanto mais distância do abismo, melhor para mim. O rei olhou para o terceiro candidato e disse: você está aprovado. Você está aprovado. Meus irmãos, precisamos entender que quanto mais longe estamos do pecado, mais perto estamos de Deus. Quanto mais longe estamos do pecado, mais perto estamos de Deus. Tem crente que fica brincando com o pecado como se pecado fosse uma brincadeira de criança. O crente sábio é aquele que não brinca com o pecado. Tem crente que diz: não, eu sou capacitado demais, eu oro, eu jejum, eu consagro a minha vida, e para mim cair é muito difícil. Olha, pastor, eu nunca caí até hoje. Olha, não cai. E ele fica brincando com o pecado, fica brincando na beira do abismo, se achando capacitado demais. Começa a brincar com o pecado, um dia você cai. Porque quanto mais perto do pecado você está, mais distante você está de Deus. Agora, quanto mais distante do pecado você está, mais perto você está de Deus. O crente sábio é aquele que foge do pecado, se afasta do pecado, escapa do pecado, do abismo. Ele não brinca. Aleluia! O crente sábio não anda brincando com o pecado. Quanto mais distância do pecado, mais bem ele se sente. É como o terceiro candidato na ilustração: olha, rei, se quiser me aprovar, pode aprovar. Se não quiser também não tem problema. Só sei que do abismo eu quero distância. Eu estou sabendo que aqui é um abismo, eu vou parar o carro aqui perto do abismo, quase caindo no abismo? Não, quero distância disso aí. O crente vigilante é assim. É assim. Quando você tem que enfrentar o diabo, você tem que enfrentar mesmo e não pode fugir. Se o capeta aparecer na sua frente, você tem que enfrentá-lo.
Agora você ir lá procurar ele para quê? Não, o diabo está naquela esquina lá, eu vou lá porque eu sou um crente bravo mesmo, eu vou lá, deixa ele lá. Agora se você está no seu caminho, ele se levanta, aqui você não passa, você fala, eu passo. Não, aqui você não passa, eu tenho que passar aí para chegar no céu, eu vou passar. E o capeta fala, não, aqui você não passa. Aí você estufa o peito mesmo e fala, eu passo sim. Eu passo porque na minha frente está Jesus. Na minha frente está Jesus. Na minha frente está Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há momento que nós nos deparamos com situações e não podemos recuar. Temos que enfrentar. Temos que enfrentar. Agora você ir buscar situações difíceis? Não. Você ir buscar, você ir se aproximar? Não. Crente vigilante, quanto mais distante do pecado, mais ele quer se distanciar do pecado. Ou você pensa que o demônio, o diabo, é um cachorro banguelo que late, não morde. Tem crente que acha que o diabo é um cachorro banguelo, late, não morde. Não é não. Não vá procurá-lo dizendo que é isso ou é aquilo outro. Vamos seguir o nosso caminho. Tem um abismo ali, você pode fugir dele, fuja dele. Passa de largo. Você entendeu? Tem um pecado ali na frente, você quer passar, tem condição de passar afastado dele, passa afastado. Quanto mais afastado do pecado, melhor é. Agora eu repito novamente para não deixar nenhuma confusão. Se você está no seu caminho, na sua rota, e o diabo se levantar e lançar o que lançar na sua frente e falar, aqui você não passa. Aí você diz, passo. Aí que nós vamos ver, vamos fazer um desafio aqui. Maior é o que está comigo do que o que está contigo, diabo. Oh, aleluia. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E quando o crente é vigilante, é fiel, é honesto, é sincero, não se contamina com o pecado, é vigilante, o diabo pode se levantar na frente dele. Ele sai da frente ou se arrebenta, porque o crente passa em cima dele, passa. Porque aquele que tem os olhos como chama de fogo está contigo. Aquele que tem os pés como bronze polido e reluzente está caminhando na sua frente com passos firmes e largos. Ele é contigo nesta batalha. Aleluia, Jesus. O Senhor falou na carta redigida à igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras a Jezabel. Eu falei para vocês, prezados irmãos, que Jezabel era mulher como a rainha que oficializou o culto idólatra em Israel. Mulher terrível, e matou muitos profetas do Senhor. Ela matou muitos profetas do Senhor. Mas, prezados irmãos, em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 1 a seguir, você vai encontrar que Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos, toma esta almotólea de azeite na tua mão, vai-te a Ramote de Gileade, procura lá Jeú,
encontrando Jeú, manda ele ficar em pé diante dos seus irmãos, diante dos demais capitães. Pega essa almotólia de azeite, derrama sobre a cabeça de Jeú, e diz a Jeú: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Aleluia. E fala para Jeú que imediatamente é para ele acabar com a casa de Acabe, porque eu quero vingar o sangue dos meus servos, o sangue dos meus profetas, e toda a casa de Acabe perecerá, inclusive Jezabel morrerá. Eu vingarei o sangue dos meus profetas. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Foi lá, o filho do profeta foi, procurou Jeú e o encontrou. Irmãos, como são as coisas, né? Jezabel havia destruído, matado muitos profetas do Senhor, e ela ameaçou Elias, inclusive mandou um recado para Elias, dizendo que mataria Elias. Elias ficou preocupado e procurou fugir de Jezabel, mas o Senhor, usando Eliseu, mandou que ele colocasse a almotólia de azeite nas mãos do filho do profeta e fosse procurar Jeú. E quando o filho do profeta encontrou Jeú, estava Jeú sentado junto com os demais capitães, e ele disse: Jeú, fique em pé. E Jeú ficou em pé, e ele derramou a almotólia de azeite sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, ungi-te rei em Israel. Vai até a casa de Acabe, e você ferirá, e toda a casa de Acabe perecerá, inclusive Jezabel, porque o Senhor quer vingar o sangue dos seus profetas. Ouça. Jeú recebeu aquela unção e saiu, foi fazer o mandado do Senhor. Imediatamente ele fez tudo quanto o Senhor havia ordenado que fizesse. Quando ele foi chegando no lugar onde estava Jezabel, mulher prostituta, que seduzia o povo à prostituição, quando ela ficou sabendo Jeú está chegando, ele foi ungido rei, e ele está com uma força muito grande dada pelo Senhor. Sabe o que foi que Jezabel fez? Ela pegou logo, pintou os olhos, pintou a boca, pintou as suas mãos, se maquiou e disse: eu vou esperar ele aqui, vou olhar ele pela janela, eu vou conquistar ele, eu vou seduzi-lo. E quando Jeú foi chegando, Jezabel desbruçou na janela e ficou olhando para Jeú. E que olhar, hein? Quando Jeú foi chegando, ela disse: ei. Jeú olhou para cima, estava ela na janela, com os olhos pintados, a boca pintada, as mãos pintadas. E ela disse, olhando para ele, ela disse: escuta, Jeú, teve paz Zinrim quando matou o seu senhor? Zinrim teve paz quando matou o seu senhor, quando matou o seu rei?
e ficou olhando para Jeú. Jeú olhou para ela e gritou: quem é comigo? Gritou outra vez: quem é comigo? Gritou de novo: quem é comigo? De repente apareceram 3 eunucos. Jeú falou: pega esta mulher, lança de alto a baixo. Pegaram Jezabel, lançaram de alto a baixo. Ela caiu e se espatifou no chão. Sangue voou para todo lado. Aí se cumpriu a palavra que Deus havia falado através do ministério de Elias, que Jezabel seria morta e os cães lamberiam o seu sangue. E assim aconteceu. Jezabel foi morta e os cães vieram para comer a sua carne. É assim que Deus age, prezados irmãos. É assim. Deus falou que vingaria o sangue dos seus profetas, e Ele o fez, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus! Na carta que o Senhor redigiu à igreja de Tiatira, o Senhor explicou para aqueles irmãos que aquela mulher, em plena atividade de modo iníquo e ostensível, ela estava seduzindo os crentes de Tiatira a se prostituírem. Mas o Senhor, na carta que redigiu, falou que batalharia contra ela e contra aqueles que haviam adulterado com ela, se eles não se arrependessem. Se eles não se arrependessem, o Senhor batalharia contra eles. E a sentença daquela mulher já estava selada. Oh, prezados irmãos, Deus não concorda com o pecado em hipótese alguma. Em hipótese alguma, seja ele quem for, seja ela quem for, seja quem for, seja um grande homem ou um pequeno homem, seja do menor membro ao pastor, ao missionário, Deus não tolera pecado de ninguém. Deus não tolera pecado de ninguém. Deus não tolera pecado de ninguém. Aleluia. Irmãos, Deus está vendo muitos templos luxuosos. Deus está vendo os cultos que lá são feitos. Deus está vendo os eloquentes sermões que são pregados. Os membros, Deus está vendo tudo. Só tem uma coisa que Deus não está vendo em muitas igrejas: a fé produzindo santificação e fruto prático na vida cotidiana. Deus quer ver a fé produzindo santificação e fruto prático na fé cotidiana ou na vida cotidiana. E isto Deus não está vendo em muitas igrejas. E Deus quer ver. Deus quer ver a nossa fé produzindo santificação, fruto prático na vida cotidiana. Deus quer ver, meus irmãos. Vamos pedir a Deus esta fé esta noite. Senhor, queremos fé para produzir em nós a santificação. Queremos fé para produzir em nós o fruto prático na vida cotidiana. Quem quer ter esse tipo de fé, levanta a sua mão e glorifica em nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, conhecemos os discípulos de Zenon pelos seus sonhos de apatia e infelicidade. Conhecemos os discípulos de Maomé pelo seu maometismo.
Conhecemos os discípulos dos escribas por suas tradições e exposição à lei. Conhecemos os discípulos dos fariseus pelo seu formalismo e pela sua hipocrisia. Os essênios conhecemos os seus discípulos pelo zelo extremo de guardar o sábado. Conhecemos os discípulos dos saduceus pela negação da providência de Deus e descrença na ressurreição. Agora tem uma coisa: conhecemos os discípulos de Jesus Cristo pela luz da santificação que há na sua vida, no seu coração. Porque Jesus falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E esta luz tem que brilhar na vida do crente. Esta luz tem que brilhar na vida do crente. A luz da santificação, a luz da obediência, a luz da perseverança, a luz da pureza. Muito obrigado pela atenção dispensada e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.